Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, professor, tudo bem? Eu reparei que a minha câmera está um pouco torta, só um momentinho. Só vai dar Ok. tontura na gente, né? Já vem. Ok, não está retinho, mas está melhor. Podemos começar, gente? Podemos sim, professor. Eu acho que a aula de hoje vai ser um pouco mais curtinha, tá? Porque na aula passada, eu acho que a gente fez bastante, nas aulas passadas, né? A gente desenvolveu bastante rapidamente a teoria. Então, talvez, não sei, vamos ver. Talvez hoje a aula vai ser um pouco mais curta. Tá? Porque o que nós temos que fazer na aula de hoje, pessoal, é o seguinte. Nós já vimos os métodos de resolução de sistemas lineares que estão previstos para serem ensinados a vocês nesta disciplina, que são métodos que nós chamamos de métodos exatos. Okay? O que são esses métodos exatos? São métodos que fornecem a solução, então é isso aqui, métodos que fornecem a solução exata de um sistema linear determinado, assumindo que você tenha utilizado aritmética exata. Quer dizer, se você usou a aritmética dos reais, então a aplicação dos métodos que foram estudados aqui vai te dar a solução única do sistema linear no final, se ele for um sistema possível e determinado. Beleza? Vocês entenderam isso? Tá? Eles fornecem a solução exata, mas só quando você utiliza a aritmética exata para isso. Beleza? Preciso que todo mundo entenda isso para a gente poder prosseguir. Tudo certo, professor. Tá? Esses são os métodos que foram ensinados para vocês aqui. Existe uma outra categoria de métodos que nós chamamos de métodos iterativos. Hoje nós vamos ver um desses métodos iterativos. Porém, vai ser o único método iterativo que eu vou ensinar para vocês. Bom, porque os métodos iterativos, essa classe de métodos, né, ela não está prevista no plano de ensino da disciplina, e assim, eu acho um pouco difícil de motivar e de ensinar para vocês essa teoria toda, né, como a gente costuma fazer num curso de cálculo numérico. Tá? Quem tiver curiosidade, depois dê uma olhadinha no livro da Neide, logo depois desse capítulo de métodos exatos, que é o capítulo 4 do livro, tem o capítulo 5, que são os métodos iterativos. O que eu vou ensinar hoje não está no capítulo de métodos iterativos, embora seja um método iterativo. Tá? Mas eu acredito que não esteja, porque este que eu vou ensinar se baseia nos métodos exatos para funcionar. Tá? Então, só por esse motivo é que vocês vão encontrar ele na seção 4.9, quer dizer, no mesmo capítulo que discute métodos exatos, lá vocês vão encontrar esse que é um método iterativo. E eu acho que está correto chamar de método iterativo, porque vai ser um método que você começa com uma aproximação e depois você vai melhorando ela, certo? Gradativamente. Tá bom? Apenas para que a gente entenda um pouco melhor assim, por que essa divisão métodos exatos e métodos iterativos? Bom, acontece que os métodos exatos, para sistemas lineares de pequeno porte, eles são muito bons. Eles fornecem boas aproximações. E se você conjugar esses métodos, que já dão boas aproximações, com o que eu vou ensinar hoje, que é o método do refinamento, você já tem praticamente tudo o que é necessário para encontrar uma solução aproximada do seu sistema linear, que seja tão boa quanto você deseja. Tá bom? Em certas circunstâncias, isso não vai ser verdade, mas eu vou deixar para discutir no final da aula. Quando é que isso vai dar problema? Então, é basicamente isso, tá bom, gente?
Beleza, professor. Tá. Então, lembrem-se aí que nós aprendemos método de eliminação gaussiana, depois nós vimos eliminação gaussiana com pivotamento parcial, nós vimos Gauss-Jordan com pivotamento, que é uma pequena modificação de eliminação de Gauss, nós vimos LU, cálculo de LU por escalonamento e cálculo de LU pelo método de Kraut, e depois, por último, eu dei para vocês o método PLU, no qual há a possibilidade de troca de linhas na decomposição LU, certo? PLU é o mais geral possível e é também um dos métodos mais utilizados na prática para se resolver sistema linear. Muitos pacotes que fazem isso utilizam internamente essa decomposição PLU para funcionar, tá? Então eu ensinei uma coisa para vocês que é muito, muito boa e muito, muito útil na prática. Beleza. O problema, então, de hoje é que nós vamos focar a atenção na situação em que os efeitos numéricos podem estragar a solução e podem fazer com que a solução seja errada. Ou pelo menos que não seja uma aproximação suficientemente boa com respeito a alguma medida de proximidade, certo? Com respeito a algum critério, que também eu acho que não vem ao caso a gente discutir ainda, tá? Mas já a gente pode falar sobre isso também. Então, nesse contexto, quando a gente usa um SPF, certo? E a gente aplica um método exato para resolver um sistema linear, nós vimos na aula passada que isso pode dar problema, certo? Inclusive foi a nossa principal motivação para introduzirmos o pivotamento parcial na eliminação gaussiana. Porém, como foi muito bem observado por vocês, aquilo que nós fizemos para tentar contornar o problema é apenas uma heurística. Quer dizer, quando a gente modifica o método de eliminação para escolher lá o maior pivô, né, para a gente fazer a pivotagem, não é garantido que isso vai realmente melhorar muito a precisão no final das contas. Pode ser que sim, pode ser que não. Ok? Então, não é uma garantia absoluta. Na maioria dos casos, a gente observa na prática que isso sim funciona, parece funcionar muito bem. Tá? Mas sempre vão ter situações, e a gente pode esperar que nós vamos encontrá-las, em que isso não vai ser verdadeiro mais. Bom, beleza, nessas situações, então, o que é que nós vamos fazer? Nós podemos usar essa técnica que nós vamos aprender hoje, do refinamento, para melhorar a precisão. Beleza? Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Para começar, pessoal, vamos começar, então, com um sistema linear AX igual a B, e eu vou supor que ele é do tamanho N por N. Ou, perdão, a minha tela não estava rolando, agora está. Isso. Então, vamos começar com esse sistema linear, AX igual a B, e nós vamos supor que esse sistema possua uma solução exata, alfa, onde o que é uma solução do sistema linear? É uma matriz linha. Eu estou representando ela aqui como uma matriz, perdão, é uma matriz coluna, que eu estou representando aqui como uma transposta de uma matriz linha, só para economizar espaço, tá bom? Eu posso escrever uma matriz coluna desse jeito aqui, né? Ok. E nós vamos supor que quando a gente utiliza um dos nossos métodos de resolução, o que sai não é essa solução que a gente queria, mas é uma aproximação que nós vamos chamar de alfa barra. Certo? Então, a alfa barra é uma aproximação. Nós vimos como é que isso funciona anteriormente, nós vimos exemplos em que acontece exatamente isso. Você esperava encontrar determinados números como solução, mas não sai exatamente aqueles números, sai alguma coisa próxima, certo? Dadas boas condições, né? A gente viu situação também em que saía uma coisa que não era nada próxima. Mas, enfim, vamos supor que isso aqui seja uma primeira aproximação, tá? Beleza. Faz então o seguinte, ó. Vamos definir aqui uma coisa que eu vou chamar de beta, que é alfa menos o alfa barra. Então, esse beta seria uma espécie de erro
entre a solução exata e a solução aproximada que você encontrou, certo? Então, beta seria uma espécie de medida do erro. A gente também pode interpretar beta, veja, nessa mesma equação aqui, né, que eu escrevi. Se eu pegar e passar o alfa para o outro lado, é apenas uma questão de interpretação. O beta somado com o alfa barra, ele me dá o alfa, que é o exato. Então, eu posso interpretar esse beta como uma correção que eu devo aplicar na minha solução alfa barra para chegar na solução exata. Tudo bem? Vocês entenderam isso? É só questão de interpretação. Beleza, gente? Posso prosseguir? Tudo bem, professor, pode sim. Tá. Ok. Tá, então, como eu estava falando, está escrito aqui na transparência, a gente pode imaginar que isso seja uma correção que deve ser aplicada alfa barra para chegar em alfa, certo? Escrevendo alfa igual a alfa barra mais beta. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse alfa aqui, que é a solução do sistema, essa alfa é a solução exata, vamos substituir aqui, certo? Pegar esse alfa por aqui e desenvolver para ver o que acontece. Bom, mas se a gente puser o alfa aqui no lugar, A vezes alfa tem que ser igual a B, porque alfa é solução. Então, A vezes alfa tem que ser igual a B, porque o alfa é a solução do sistema. Mas, escrevendo alfa desse jeito e substituindo, aqui, a gente fica com essa equação, né? Que B é igual a vezes alfa barra mais A vezes beta, certo? Agora, note o seguinte, isto daqui é uma matriz coluna, A vezes alfa barra, né? Que os alfa barra são números que você obteve já como solução aproximada do sistema. Então, se eu pegar a matriz A e multiplicar por alfa barra, isso me dá alguma matriz coluna, certo? Essa quantia aqui é uma matriz coluna. Então, vamos pegar ela e vamos passar para o lado de lá da equação. Se a gente passar para o lado de lá da equação, você vai ficar com uma equação assim, ó. A vezes beta, que é o que sobraria, né? Igual ao B menos o A vezes alfa, que é isso daqui. Não sei porque que eu pus parênteses, não precisa. Tá, então, o A vezes o beta é igual a B menos alfa barra. Agora, isso é uma matriz coluna definida, eu sei quem ela é. Isso também é uma matriz coluna dada. Então, isso aqui tudo é uma matriz coluna. Certo? Que eu vou chamar de R. Vou dar esse nome para ela. Vou chamar de R esta diferença aqui. Certo? Note que se o alfa barra fosse exato, né, o que eu esperaria encontrar nesse R? Ele seria igual a zero, né? Ele seria igual a zero, exatamente. Tá? Então, essa quantia aqui, ela só vai ser diferente de zero quando isso aqui for uma aproximação distinta, diferente da exata. Certo? Agora, se você olhar para essa equação que está aqui, pensando nesse beta como uma incógnita, uma quantia que eu preciso determinar para saber qual é essa correção que eu tenho que aplicar. Vejam, ela é a solução deste sistema. A vezes beta igual a R. Tá? Ou seja, eu tenho que pegar isso daqui como um novo sistema linear e tentar resolver isso. Certo? Esse R que aparece aqui, ele recebe um nome especial, ele é chamado de resíduo. Como nós observamos, o resíduo vai ser igual a zero quando alfa barra for a solução exata, certo? Ou, pelo menos, quando o alfa barra estiver próximo, tão próximo da solução alfa, que ele seja numericamente indistinguível, certo? Na precisão da máquina não tem como distinguir o alfa e o alfa barra, certo? Então, você vai encontrar zero aqui nessas situações. Beleza? Os errinhos que aparecem aí dentro também são chamados de resíduos, esses numerinhos aqui, tá? Mas o próprio R, essa matriz coluna R é chamada de resíduo,
né, da resolução do seu sistema linear. Então, recapitulando, eu resolvi meu sistema linear, eu achei o alfa barra, agora eu venho, calculo o resíduo. Se o resíduo der diferente de zero, significa eu tenho uma aproximação para a solução do sistema, eu ainda não tenho a solução exata. Então, eu posso considerar um outro sistema linear da forma A vezes beta igual a R e resolver esse novo sistema. Resolvendo esse novo sistema, eu vou encontrar qual é o valor de beta, que é a correção que eu devo aplicar para tentar chegar, não estou dizendo que vamos chegar na solução exata, mas para tentar chegar na solução exata. Porque ao resolver esse sistema, a gente ainda vai ter erros de arredondamento e tudo mais, certo? Então, novamente, isso daqui é uma heurística, né, que a gente espera vai nos levar na direção da solução, certo? Beleza. Essa observação que está escrito aqui é o que eu acabei de dizer, que quando a gente resolve este sistema aqui, a gente não vai encontrar exatamente o beta, a gente vai encontrar um beta barra, que é uma aproximação para a correção que a gente deseja fazer, certo? Então, isso aqui sugere que a gente considere um processo iterativo. Como é que começa esse processo iterativo? Começa assim, olha, o primeiro passo. Eu resolvo o sistema AX igual a B. E eu vou encontrar uma primeira aproximação, que eu vou chamar de alfa barra, índice zero. Esse índice aqui em cima não é potência, não. Eu estou indexando o passo, certo? Eu estou no passo zero, então isso aqui é a minha aproximação no passo zero. Tá? E aí eu calculo o resíduo correspondente a essa aproximação que eu encontrei, certo? Beleza. Se esse resíduo for igual a zero, eu posso parar, não tem nada a fazer. O resíduo deu zero, significa que eu já estou tão próximo da solução quanto é possível chegar. Tá? Beleza. Agora, se o resíduo não é zero, então eu tenho um sistema linear desse tipo aqui. A vezes beta igual a R0. Resolvendo este sistema, nós encontramos beta zero. Eu não vou pôr o barrinha em cima do beta aqui, tá bom? Só para não ficar carregando demais a anotação. Mas seja o beta zero a solução que a gente encontrou para este sistema aqui, aproximada. Tá bom? Ok. Agora que a gente conhece esse beta zero, o que a gente pode fazer com ele? Podemos melhorar a solução que a gente tinha antes, simplesmente pegando esse beta de zero e somando com alfa barra zero. Tá? Porque é assim que funciona. Se você tem o alfa barra e você achou quem é o beta, agora você soma os dois e você vai obter uma solução melhor. Tá? Ok. Então, no próximo passo, a gente faz isso. Simplesmente, nós vamos dizer que a nossa nova aproximação, que eu estou chamando de alfa barra com índice 1 em cima, ela é o alfa barra zero mais esse beta zero que a gente encontrou. Tá? Correspondente a esta nova solução, a gente acha um novo resíduo, que eu vou chamar aqui de R1. Como é que é esse novo resíduo? Ele é calculado dessa forma aqui, né? Ok, se eu ponho zero aqui, né? Pondo, perdão, não é aí, é aqui. Se eu ponho o 1 aqui, alfa de 1 aqui, e faço essa conta, isso aqui me dá o novo resíduo R1. Certo? Então, eu uso o sistema linear para a equação do sistema linear para calcular o novo resíduo correspondente à nova aproximação. E o que eu faço agora? A gente fica repetindo esse processo aqui, ó. Vamos repetir esse processo até a gente atingir algum tipo de condição de parada, sei lá, o número de iterações, certo? Ou então, um critério de erro relativo ou um critério de erro absoluto. Por exemplo, a gente poderia decidir parar o processo quando a gente olha para essa sequência de resíduos e a gente estima o erro relativo usando, né, essa fórmula que já é familiar para nós.
A única diferença aqui de outras fórmulas que nós vimos anteriormente é que eu estou medindo a distância aqui, né, entre duas matrizes coluna, a matriz RK mais 1 e a matriz RK. E, bom, essa distância ela pode ser medida de muitas maneiras. Eu posso usar a norma euclidiana ou qualquer outra norma que seja equivalente com a norma euclidiana, por exemplo. Tá? Ou qualquer norma que você deseje, na verdade. Tá? Como essa norma aqui, a norma infinito, é a mais fácil de todas de calcular, a gente pode usar ela. Tá? Então, nós vamos parar quando esta norma, dividido por essa norma, for menor do que o epsilon. Agora, que norma é essa daqui? Ela é muito fácil. A norma infinito de um vetor, de uma matriz coluna, ela é o máximo do valor absoluto dos elementos do vetor ou da matriz. Tá? Então, você pega, calcula o módulo dos seus elementos. Depois escolhe o maior deles em módulo. Tá? Isso funciona como uma norma. Não sei se vocês já viram isso ou não. Se não viram, em algum momento vocês vão ver aí em cálculo ou em análise. Tá? Isto funciona perfeitamente como uma norma e essa norma ela é equivalente à norma euclidiana. Quer dizer, se um processo converge em relação à norma euclidiana, ele converge em relação a essa norma infinito e vice-versa. Tá? Ok, beleza. Então, a gente pode usar essa norma muito conveniente aqui para medirmos se nós já chegamos na precisão desejada ou não. Tá? Então, essa aqui é uma norma usual, é a que se costuma usar. Não estou dizendo que é a única nem a melhor de todas, mas ela pode ser usada. Beleza? Afinal de contas, o que vai acontecer em algum momento é que se o resíduo der zero, você vai parar. De qualquer forma, né? Ok, beleza. Uma observação muito, muito importante aqui no cálculo dos resíduos, né? O resíduo na etapa K, ele é calculado assim, né? Você vai fazer B menos a matriz A vezes o alfa barra índice K, certo? Ok. O que acontece é que esses resíduos aqui, eles devem ir ficando cada vez menores, né? A gente espera, pelo menos, que isso aconteça, que eles vão diminuindo à medida em que você vai fazendo as iterações. Isso está acontecendo porque a diferença entre esses valores de B e os valores de A vezes alfa A barra K, eles vão ficando cada vez mais próximos, certo? Então, vejam, aqui você tem diferenças, e nessas diferenças os valores estão chegando cada vez mais próximos uns dos outros. Bom, obviamente que neste cálculo aqui, então, a gente espera que aconteçam erros de cancelamento e, portanto, perda de precisão numérica. E não tem muito que se possa fazer aqui. Tá? Realmente, o único recurso que é capaz de mitigar, e eu digo mitigar, não estou dizendo corrigir totalmente o problema, é você simplesmente dobrar a precisão numérica, se é possível fazê-lo. Tá? Se for possível dobrar a precisão numérica no cálculo deste termo aqui, você faça isso. Use a precisão dupla aqui. Tá? Beleza. Isso faz algum sentido, porque assim, se os valores de B têm precisão simples, e os valores daqui também têm precisão simples, então na hora que você fizer a diferença, você sabe que você vai perder alguns zeros, vão entrar alguns zeros na representação, que são advindos, né, do fato de que você está subtraindo dois números muito próximos. Mas se você puser precisão dupla e precisão dupla, você vai ganhar alguns algarismos a mais nessa brincadeira. Difícil dizer a priori quantos, só fazendo uma análise numérica criteriosa para a gente saber exatamente, tá? Mas nesse caso aqui é o melhor que a gente pode fazer, então a gente faz isso, tá? Então sempre que for calcular o resíduo, usa-se precisão dupla se for possível. Maravilha. Então, qual seria o algoritmo que a gente deveria implementar para calcular, por exemplo, né? Antes de eu entrar no algoritmo, deixa eu falar uma coisinha antes disso ainda. Vejam só, olhem bem para esses sistemas que aparecem aqui.
E esse passo aqui, ele vai ser repetido de novo, muitas vezes. Certo? Enquanto for necessário, você vai repetir esse passo. Que vai envolver resolver o sistema nessa forma aqui. Vocês estão percebendo, pessoal, que este sistema aqui, a matriz A do sistema é sempre a mesma? Sim. Ótimo. Então, nós estamos em que condições ideais aqui? Para aplicar qual método? Os que a gente viu na última aula, né? LU. Decomposição LU, certo? Você pode usar o método que você quiser aqui, não é obrigado a usar LU. Mas como cada vez que a gente vai fazer isso daqui, o A é sempre igual, só o R aqui que vai mudando, né? Então isso sugere que a gente utilize o método de decomposição LU, né? Ou PLU no caso, né? Que é o mais geral. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Então vamos considerar o seguinte algoritmo para resolver sistema linear com refinamento. Então, o primeiro passo, você começa com o sistema linear, né, que foi dado. Um sistema possível e determinado, vamos assumir, né? O que nós vamos fazer primeiro? Calcula os fatores PLU usando eliminação gaussiana, como eu ensinei na aula passada, certo? Então, isso aqui calcula os fatores PLU. Depois, você usa a substituição direta para calcular a solução deste sistema aqui, Ly igual a P transposto B. Só lembrando que, quando eu tenho um sistema assim, né, AX igual a B, e a matriz A se decompõe em PLU, X igual a B, nós podemos fazer o seguinte, podemos pegar esse P e multiplicar dos dois lados pela inversa. Então, você fica LUX igual a P a menos 1 vezes B. Certo? E depois você considera isso daqui como um Y. Então, você fica no sistema linear Ly igual a P a menos 1 vezes B. E eu observei que, como a matriz P é uma matriz de permutação, ela é uma matriz ortogonal. Portanto, a inversa e a transposta, nesse caso, são a mesma matriz, tá? Pois P é ortogonal. Então, é um pouquinho mais fácil de calcular a inversa, eu não preciso realmente lançar mão de um outro processo numérico que calcule a inversa da matriz P, é só transpor a matriz, isso já te dá a inversa. Tranquilo? Então, com esta observação aqui, vejam, você começa com o sistema Ly igual a P transposto B, que foi o que eu escrevi aqui. Esse sistema é triangular inferior, então, aplicando substituição direta, você vai achar o Y. Certo? Ok, agora que você sabe o Y, você considera este outro sistema aqui, UX igual a Y. O sistema UX igual a Y, ele é triangular superior, então você vai aplicar a substituição reversa. E ao fazer isso, você acha a solução do sistema, que eu vou chamar aqui de X0. Então, essa é a primeira solução, é a solução inicial. Aí a gente pega essa solução inicial, essa aproximação inicial, calcula o resíduo dela. Então, B menos A vezes x de zero vai te dar o primeiro resíduo. Agora a gente vai criar um laço aqui que vai se repetir para k igual a 1, 2, 3, etc. Até atingir, sei lá, um número máximo de iterações aqui, que eu não escrevi, mas você pode pôr um número máximo de iterações, ou enquanto o R, o resíduo de k menos 1, for diferente de zero. Como eu estou começando com k igual a 1, R de k menos 1, quando k igual a 1, me dá o R0. Então, se esse R0 for diferente de zero, quer dizer que a gente vai entrar aqui dentro e vamos fazer essas etapas, tá? E vamos fazer enquanto isso for verdadeiro. Tá, então, agora a gente tem o resíduo, o que a gente deve fazer? Nós devemos considerar o sistema PLU vezes beta igual ao R de K, certo? RK menos 1, perdão.
Nós temos que resolver este sistema aqui para a gente descobrir quem é o beta. A gente usa o mesmo processo que a gente usou para achar o x de zero. Né? Primeiro você passa o P transposto para o lado de lá, então LU vezes beta é igual ao P transposto RK menos 1, certo? E aí a gente chama isso daqui de Y de novo. Então a gente resolve primeiro o sistema LY igual a P transposto RK menos 1. Resolvendo esse sistema, você acha o Y, depois você faz o beta igual a Y, resolve esse outro sistema, e a resposta desse sistema vai ser o seu beta, eu vou chamar de beta K menos 1. Tá? Isso vai ser a solução desse sistema. Beleza. Então a gente resolve primeiro esse sistema para achar o Y, que não interessa para a gente, por isso que eu estou chamando de Y igual ao Y de antes. O valor do Y não é interessante, tá? Mas eu calculo e acho a solução para o Y, depois eu pego e ponho no outro sistema, o X, resolvo para encontrar a solução beta K-1 desse outro sistema. Tá bom? Ok, agora que eu tenho essa solução, ela é a correção que eu devo aplicar. Então, o que eu faço? Eu pego o X de K-1, que é a solução anterior, somo beta de K-1, isso me dá a próxima solução, que é a X de K. Tá? Ok, agora eu calculo o resíduo R de K correspondente. Nessa altura do campeonato, quando a gente chega nesse passo, eu tenho dois resíduos, eu tenho o RK e o RK-1, que já foram calculados. Então eu posso, por exemplo, interromper se essa condição aqui for verdadeira. É aquela condição do erro relativo, né? Ou parecida com a do erro relativo, certo? Poderia ser também, aqui a gente também poderia usar assim, aqui é norma infinito, né? A gente poderia usar também essa outra condição aqui, que é adaptativa. RK menos 1, infinito, menor ou igual que o máximo, entre 1 e... não é máximo, perdão. Aqui seria epsilon vezes o máximo, entre 1 e o RK mais 1, infinito. Só para se adaptar no caso em que isso daqui seja zero, né? Tá? Então, essa é uma regra adaptativa. Tanto faz. Beleza. Então, desde que essa condição aqui não se verifique, né? Porque se essa condição se verificar, então a gente interrompe o laço, a gente para de fazer as iterações e vem para o passo 6. Ou se essa condição for falsa, então ele vai interromper o laço, vai vir para o passo 6, ou se chegar no máximo das iterações, ele vai interromper o laço e vai chegar no passo 6. No passo 6, você simplesmente retorna a solução, a última que você calculou, que é a x de k. Tá? Entenderam, pessoal? Acho que a ideia é assim, professor. Agora, escrevendo um programa a gente vai agora. fazer, vamos fazer no computador para a gente entender, tá? Então eu vou passar lá para o Google Colab e nós vamos calcular alguns exemplos disso. A aula de hoje não seria uma aula de laboratório, mas eu acho que dado que é mais fácil explicar isso lá no laboratório, eu vou alternar lá para o Colab, tá? Vou reconectar o nosso núcleo aqui. Bom, eu ainda tô no processo de escrever essa coisa. Amanhã a gente termina de escrever ela e eu publico. Tá? Então, deixa eu só mostrar para vocês que a minha ideia, então, é pegar na aula de amanhã e fazer um apanhado geral de tudo isso daqui, aplicando método de Gauss, Gauss-Jordan, pivotamento, sem pivotamento, LU por Kraut, fazemos tudo isso com mais calma amanhã.
Então, hoje eu vou focar só na parte que diz respeito à resolução por LU. Eu vou aplicar, então, LU com... Ai, não acredito que aconteceu isso. Achei que eu tinha estragado alguma coisa. Ok. Então, esse método nós já tínhamos implementado na aula anterior, o método de Kraut. Já tínhamos visto como é que ele executa. Eu não sei se esse daqui a gente tinha feito na aula anterior ou não, mas é a decomposição. Deixa eu explicar mais ou menos como funciona isso, certo? Então, o cálculo da decomposição PLU usando eliminação gaussiana. Então, vejam só. Todo mundo está vendo aí a janela? Tá bom o tamanho da letra? Tá sim, professor, tudo ok. Tá. O algoritmo em si é exatamente o da eliminação gaussiana com pivotamento parcial. Tá bom? As diferenças aqui vão ser só as seguintes. Notem que no começo eu copio a matriz A, porque eu já expliquei que é melhor trabalhar sobre uma cópia, senão a gente estraga a matriz A ao fazermos a eliminação gaussiana. Então, o primeiro passo eu copio a matriz, depois eu descubro qual é o tamanho dessa matriz, então, qual é o M, que é o número de linhas, e o N é o número de colunas. Depois, eu crio uma matriz identidade, cujo número de linhas e colunas é o M. Ok? Tem uma coisa diferente aqui, que eu preciso colocar, porque eu pretendo utilizar esse método com dados de tipo float e com dados do tipo decimal também. Então, na hora que eu vou criar minhas matrizes e os dados dentro desse procedimento, o tipo de dado da matriz tem que ser igual ao tipo de dado da própria matriz A, senão ele dá problema, ele para o processo no meio com mensagem de erro, que nós já vimos acontecer antes, do tipo, olha, você quer multiplicar um float com um decimal, eu não sei fazer isso. Então, só para não acontecer esse problema, existe esse recurso que me permite criar a matriz. Então, aqui, veja, eu vou criar uma matriz identidade, tamanho M por M, M linhas por M colunas, e com essa chave aqui, eu estou dizendo que o tipo de dado que eu quero que essa matriz tenha é o mesmo tipo que o elemento A00 da minha matriz original. Então, pega o elemento que está lá no canto superior esquerdo da matriz, seja lá o que ele for, o tipo de dado dele é o que eu vou utilizar para criar essa matriz de identidade. Tanto faz pegar qualquer elemento, o tipo de dado é um só para todos os elementos da matriz, certo? Então, é um recurso que me permite criar uma outra matriz com o mesmo tipo de dados. Se você me passar A sendo float, essa matriz de identidade vai ser float. Se você me passar decimal, essa matriz vai ser decimal. Bom? É uma complicaçãozinha extra para a gente poder ter essa flexibilidade de trabalhar com float e com decimal ao mesmo tempo. Mas, ainda assim, é tranquilo. Eu uso a função npIdentity, que é a função que cria uma matriz identidade, então, uns na diagonal principal, e de que tamanho? M por M. E eu vou chamar essa matriz de P. Essa matriz vai ser, no final, a matriz P que eu vou devolver, né, como resposta, né, como resultado dessa função PLU. Ela vai ser uma das matrizes, a de permutação. E eu tenho que criar também a matriz L, que vai ser a matriz L da decomposição LU. Ela vai começar sendo a identidade também. Depois, progressivamente, nós vamos preencher algumas posições dela com os multiplicadores. Alguém queria perguntar alguma coisa? Escutei algo aí ou não? Não? Tá tranquilo, né? Ok, então no começo desse procedimento, os fatores P e L vão ser iguais a 1, identidade. E o fator U, por enquanto, é igual à própria matriz A. Certo? Então, esse procedimento ele vai transformando esse fator U num fator triangular superior e, ao mesmo tempo, ele vai transformar P numa matriz de permutação e L no fator L da decomposição LU. Tá? Ok. Então, como é que eu faço? Os meus contadores J e K, que são os contadores de linha e coluna, como antes,
Aí eu vou fazer um laço, enquanto o J for menor que o número de linhas e o K for menor que o número de colunas. A primeira coisa, eu tento garantir um pivô não nulo, certo? Então, eu vou pegar e tirar... eu quero fazer essa variável M igual, começando com o valor 0. Depois eu vou procurar embaixo da posição do pivô pelo elemento que é maior possível em módulo. Então, eu vou estar sempre comparando com esse valor M que começa com 0, tá? E cada vez que eu encontrar alguma coisa, então, que seja maior do que o valor que eu tinha antes, começando com o 0, eu guardo qual é esse valor e eu guardo qual é a linha em que ele se encontra. Vocês devem reconhecer... perdão. Desculpa aí, pessoal. Detesto quando ele faz isso, ele rola a tela toda a vida lá para baixo. Onde é que eu estava? Aqui. Certo? Então, esse procedimento aqui vai buscar pelo maior elemento em módulo embaixo do pivô, incluindo a própria posição do pivô, certo? Então, isso já foi visto na aula passada. E a única diferença aqui é que quando eu vou criar esse 0, para evitar aquele problema que eu mencionei antes, eu crio esse 0 com o mesmo tipo do elemento que está na posição 00 da matriz. Então, certo? Se você me passou uma matriz de decimal, eu vou criar esse 0 como um 0 decimal, certo? Se você me passou float, ele vai ser um 0 do tipo float. Tá? Se eu não fizesse isso, a gente teria erro aqui na hora de fazer essa comparação. Comparar uma coisa que é decimal com uma coisa que não é decimal daria problema. Ok. Então, isso acha o maior valor em módulo. Quando eu encontrei, se ele estiver numa linha diferente, troca as linhas, né? Então, isso aqui faz a troca de linhas. Aí entra uma diferença em relação ao anterior, que é essa linha aqui, ó. Quando eu troco as linhas da matriz U, lembrem-se, eu devo trocar também na matriz P, que vai ser a minha matriz de permutação. Ela começa como identidade. Se eu fiz troca de linhas na matriz U, porque eu precisei trocar para melhorar o pivô, então eu faço a mesma coisa na matriz P, troco linhas em P também. Ok? Depois, o que eu vou fazer? Vou criar zeros embaixo do pivô. Então, mesmo algoritmo de antes. O meu pivô é diferente de 0, então eu pego um contador de linhas, eu vou em todas as linhas embaixo do pivô, calculo qual deve ser o multiplicador, qual é a quantia que eu devo multiplicar a linha J, para somar na linha I e criar um 0 na posição do pivô. É esse valor que eu estou chamando de MP aqui, certo? E eu faço essa operação, então. A U de I é igual a U de I menos o multiplicador vezes a linha U de J. Tá? Isso aqui cria um 0 na posição IKJ. UIK, perdão. Certo? Aí, outra diferença é que eu devo guardar esse multiplicador que eu usei na posição conveniente, ou na posição adequada da matriz L. Aonde eu vou guardar ele? Esse multiplicador foi para zerar a posição IK. Então, eu vou guardar ele na posição L de IK. Tá? Note que ele, na verdade, é menos o multiplicador, né? É que eu usei menos aqui na linha de cima. Ao invés de usar um mais aqui, eu usei o menos. Então, quer dizer, o meu MP já está saindo com o sinal certo para eu guardar na matriz L. Tá? Então, quais são as diferenças de eliminação gaussiana usual para essa eliminação aqui? Essas duas linhas aqui, essa e essa, que cria a matriz de identidade. Essa linha, de novo. Então, essa linha aqui que troca as linhas da matriz P e essa linha aqui que guarda o multiplicador no lugar certo da matriz L. É só essa diferença, então é muito fácil. Vocês viram que é muito pouca modificação do eliminação gaussiana usual para esse que calcula PLU. Então faz isso até que o contador de linhas chegue no final ou o contador de colunas chegue no final.
quando um desses aí chegar no final, pronto, você já fez a decomposição PLU. Tudo que resta fazer é retornar os fatores P, L e U. Tá legal, gente? Depois, eu criei aqui duas funçõezinhas. Resolve TINF, que é resolver o sistema triangular inferior. Então, esse daqui aplica a substituição direta. Também é tranquilo entender o que ele faz. E esse outro aqui, resolve TSUP, é quando eu quero aplicar a substituição reversa, certo? Quando o sistema é triangular superior. Nota, eu não estou fazendo nenhum teste aqui para saber se você está me dando um sistema que é realmente triangular inferior ou realmente triangular superior, nem mesmo estou testando se a matriz A é uma matriz quadrada mesmo ou não. Tá? Então, fica ao seu cargo fazer esses testes ou certificar-se de que você não vai passar uma matriz errada para esses métodos, para essas funções aqui. Para resolve TINF, resolve TSUP. Tá? Então, entenderam, pessoal, o que essas duas funções fazem? Ou eu preciso explicar passo a passo? Sim, não? Ela vai fazer aquele processo substituindo, né? Isso, essas funções elas fazem aqueles processos de substituição. A TINF é quando for triangular inferior, então ele vai fazer substituição direta, começando com a primeira variável, depois vai para a segunda e assim por diante. E o outro, que é o resolve TSUP, é quando o sistema é triangular superior, então ele vai fazer a substituição reversa. Ele vai começar calculando pelo xn e depois vai voltando para trás. Tá? É bem pouca diferença entre um e outro, vocês comparem depois um e outro para ver onde estão as diferenças. Certo? Ok. Beleza. Tá. Agora vamos pular, então, toda a vida aqui para esse método que eu vou chamar de RefPLU. Então, ele vai fazer o refinamento da solução usando o PLU. Tá? Então, ele vai resolver o sistema. Na verdade, não é só o refinamento, é solução do sistema, né? Correto aqui seria dizer resolução de sistema linear por PLU com refinamento. É o nome correto para isso. Você vai passar a matriz A, você vai passar a matriz B, uma variável N que diz a quantidade máxima de iterações que você quer fazer, o epsilon, que te diz a precisão, quando você quer parar, use rel, se você quer usar erro relativo ou erro absoluto, como critério de parada. E uma outra chave que eu chamei de show, que é simplesmente uma chave para fazer imprimir os valores que estão sendo calculados. Então, vamos ver como é que isso funciona. Primeiro passo, ó. De novo. Desculpa aí, gente. Tá aqui. Primeiro passo é esse aqui. Eu chamo aquela outra função que eu já expliquei lá em cima, que faz o cálculo dos fatores PLU correspondentes da matriz A, certo? Lembrando que qualquer matriz tem decomposição PLU, tá? Qualquer mesmo. Beleza. Mas eu estou assumindo aqui que a minha matriz A é uma matriz não singular e tal, porque eu quero resolver um sistema, então a matriz não pode ser singular, né? Também não estou fazendo nenhum teste aqui para comprovar isso. Talvez fosse o caso de eu verificar aqui na matriz U, se algum dos elementos da diagonal principal for zero, eu sei que o sistema é um sistema indeterminado, né? E, portanto, talvez eu queira parar. Não fiz esse teste aqui, fica para vocês fazerem, tá? Se desejarem fazê-lo. Beleza. Professor, desculpa, só pode repetir qual seria a condição? Essa que o senhor acabou de comentar? Repetir o quê? Qual seria essa condição que o senhor acabou de comentar? Qual seria essa função? É essa daqui, ó. Não, essa que o senhor não colocou. Eu expliquei agora há pouco para vocês. Não, que o senhor não colocou. É essa que faz a eliminação gaussiana. Uma condição de...
A condição de parada que o senhor não colocou. Essa daqui eu vou usar duas condições de parada para ela. Eu vou usar uma que é o número máximo de iterações, que eu estou pondo 50 por padrão aqui, e outra eu vou usar um critério de erro relativo ou erro absoluto, para fazer a parada das iterações, ok? No caso, por padrão, ele vai usar erro relativo. Ok? Já já a gente chega nessa parte. Por enquanto, eu ainda não cheguei lá. Primeiro passo, eu tenho que calcular os fatores P, L e U. Faz isso. Se você ligou a chave show, então ele vai imprimir aqui o que é o P, o L e o U. Beleza. Uma vez que eu vou precisar da matriz transposta, da matriz de permutação, para fazer todas as iterações, e eu só preciso dela nessa versão transposta, eu já vou transpor ela de cara aqui. Então, eu digo que P é igual a P transposta. Então, o que essa linha aqui está fazendo? Ela está transpondo a matriz P, sendo P uma matriz de permutação, ela está calculando a inversa dessa matriz P, certo? Tá? Então, ela já fica na forma correta para ser utilizada. Muito bem. Próximo passo. Resolve T-inf, resolve o sistema triangular inferior, aonde a matriz triangular inferior é a L e aonde o lado direito seria o P transposto vezes B, que aqui no caso, como eu já transpus, é só pegar P e multiplicar por B. Certo? Então, isso aqui vai resolver o sistema triangular superior, LY igual a P transposto B, e vai me dar o valor Y, que no caso nem interessa muito, por si mesmo. Eu vou usar ele novamente aqui no passo seguinte, que é resolve T-sup, resolve o sistema triangular superior, no qual a matriz triangular superior é a U, e os termos independentes são os Y. O que vai ser isso daqui? Isso vai ser a solução aproximada para o sistema linear. A minha primeira solução. Ok? Eu vou guardar o tipo de solução que é isso daqui. Qual é o tipo de x00? Por causa desse negócio de mexer com decimal e tal. Eu vou ter que, infelizmente, separar em dois casos. Quando eu estiver usando decimal, eu vou fazer uma coisa. Quando eu não estiver usando decimal, eu vou ter que fazer outra. Depois, se alguém encontrar um jeito mais elegante de fazê-lo, me avise. Mas, ok. Até aqui, o que foi feito? Eu calculei uma solução inicial. E está nessa variável x. Tá bom? O que eu preciso fazer em seguida? Vamos calcular o primeiro resíduo. E agora, eu tive que quebrar em dois pedaços justamente porque eu quero fazer o cálculo do resíduo com precisão dupla. Bom, é diferente se eu estiver trabalhando com decimal, como é que eu explico o que é precisão dupla? E se eu estiver trabalhando com float, como é que eu explico o que é precisão dupla em float? Então, por isso que eu tive que quebrar em dois casos aqui. Então, se o tipo de dado na variável x, que é a minha solução, for decimal, se você me passou dado decimal, a primeira coisa que eu preciso fazer é converter o epsilon para decimal também, que você me deu esse epsilon aqui. Senão, na hora que eu for testar esse epsilon mais para frente, ele vai dar problema, porque ele entra como um float. Vocês estão vendo que ele entra como float aqui. Tá? Ou se você passou ele como parâmetro e ele não era decimal, isso aqui vai garantir que ele seja. Tá? Ótimo. Eu memorizo aqui qual é a precisão que está sendo utilizada no momento. Então, digamos que você, antes de chamar essa função, você escolheu dois algarismos de precisão. Então, eu vou me lembrar disso guardando esse valor nessa variável que eu estou chamando de dp. E agora eu quero calcular o resíduo em precisão dupla. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o valor da variável prec lá do decimal para dp vezes 2. Certo? Quer dizer, esse cálculo aqui agora vai ser feito com o dobro de casas, né, com o dobro de dígitos corretos que eu estava usando até o momento. Tá? Então, isso é o que tem que ser feito se o tipo de dado for decimal. Se o tipo de dado for float, então eu vou cair nesse else aqui. É um pouco mais fácil. O que eu vou fazer é pegar o vetor B, que é a matriz B no caso, e converter ela para o tipo float 128, que é precisão dupla no NumPy. Certo?
Vou pegar a matriz A, converter também para precisão dupla. E vou pegar o X também e converter para precisão dupla. Porém, notem que isso aqui converte sem estragar a própria matriz B, né? Ele converte e já tira uma cópia. Tá? Então, isso aqui seria uma cópia de B, na verdade, com precisão dupla. Isso aqui seria uma cópia de A com precisão dupla. Isso aqui uma cópia de X com precisão dupla. Então, essa conta inteira aqui, ela vai ser realizada com float 128, que é precisão dupla. Certo? Com isso, eu vou ter o resíduo, então, em precisão dupla. Se tiver show, eu vou imprimir um cabeçalhozinho antes de começar a fazer as iterações. Se não, vamos começar a fazer as iterações aqui. Tá, como é que são as iterações? Agora que eu já tenho resíduo, eu devo resolver um sistema triangular inferior, que é como? A matriz triangular inferior é a matriz L, e os termos constantes é o P transposto vezes o resíduo. Lembrando que o P já está transposto, então eu não preciso transpor aqui. Com isso eu acho uma coisa que eu chamei de BY. Poderia ser Y também, porque o Y não importa que seja. Mas eu resolvi guardar numa outra variável aqui. Beleza, isso acha a solução do sistema triangular inferior. Agora eu pego essa solução do sistema triangular inferior e eu vou resolver o sistema triangular superior, onde a matriz triangular superior é a U, e os termos constantes são esse BY que estava aí. Tá? Maravilha. Com isso daqui, eu resolvi o sistema e eu encontrei a solução que eu estou chamando de BX. Isso aqui seria o meu beta. Tá? Poderia chamar de beta aqui, mas é uma variável. Eu chamei de BX, tá? Ela contém a correção que precisa ser aplicada na solução. Então, eu vou ter que somar essa solução na solução anterior. E depois voltar a solução para a precisão simples outra vez. Por isso que, de novo, eu vou ter que fazer um teste aqui e saber se eu estou operando com decimal ou se eu estou operando com float. Então, se eu estiver operando com decimais, tudo que eu tenho que fazer é pegar o x e o bx e somar. Isso me dá um novo x. Depois disso, eu faço isso daqui, getContext. Eu ajusto a precisão para o valor dp, que é o valor de antes, que é o que eu considero como precisão simples, é aquele que você me deu antes. Para converter a solução calculada aqui para essa precisão simples, a gente usa esse truque. Soma zero. Se eu somar zero na solução x, ele converte ela para precisão simples. Tá? Então, com isso, o x fica com precisão simples. Beleza? Só que aí, logo em seguida, eu vou calcular outro resíduo. Então, eu vou precisar pôr a precisão dupla outra vez. Tá? Então, põe em precisão dupla de novo e calculo o novo resíduo em precisão dupla. Beleza. Isso se você tiver com tipo decimal. Se você tiver com float, o que eu tenho que fazer primeiro? Converter o x para precisão dupla, somar os números em precisão dupla com bx, e depois converter para precisão simples outra vez. Só que converte de novo para precisão simples, tá? Porque lá atrás eu memorizei qual é o dado da precisão simples, está aqui. Tá? Então isso converte para precisão simples de novo. E calculo o resíduo em precisão dupla, convertendo tudo para precisão dupla outra vez. Maravilha. Então, no fim desse passo, eu tenho x é a nova solução e o R1 é o novo resíduo. Agora eu tenho dois resíduos. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o erro absoluto entre os dois. Pego o resíduo de agora, subtraio o resíduo de antes e calculo a norma infinito. Essa função norminf aqui eu programei antes. Deixa eu mostrar ela para vocês. Onde que ela está? Não está antes, está depois. Não faz mal. Cadê ela? Está aqui. Norminf. Ela pega e ela faz o seguinte. Olha, ela supõe que você está passando uma matriz coluna para ela.
Tá? Então, eu vou pegar o primeiro valor da matriz coluna, valor absoluto dele, certo? Eu vou guardar aqui nessa variável V. Depois, eu vou pegar todos os valores subsequentes, calcular o valor absoluto deles e ficar com o maior de todos. Tá? Então, isso aqui calcula a norma infinito de uma matriz coluna. Bem fácil, certo? Tá, então, se isso, voltando para a nossa função aqui, nós estamos nesse ponto, eu calculei, então, a norma infinito do R1 menos o R0, isso aqui seria o erro absoluto, né, a diferença absoluta em norma absoluta entre os resíduos. Isso é meu erro, a menos que eu ligue a chave use rel. Se eu liguei a chave use rel e o EA que eu calculei aqui for maior do que zero, porque se esse EA já deu zero, eu sei que ele vai sair fora nas iterações, eu não preciso me preocupar. Certo? Se isso aqui deu zero, ele já vai interromper as iterações logo em seguida. Caso isso não tenha dado zero, então agora eu calculo a norma infinito do resíduo R1. E aqui eu preciso tomar cuidado, se esse R1 der zero, né, se essa norma aqui der zero, eu não quero dividir por zero. Então, só vou fazer a divisão aqui, ó, que é o cálculo do erro relativo, se o denominador for diferente de zero. Senão, fica valendo o erro absoluto mesmo. Tá? E, por fim, eu imprimo uma linha dizendo, olha, a norma é essa daqui, o erro é este. Aqui eu acho que eu devo imprimir o R1 e não o R0, porque é a nova norma que eu calculei. Certo? Qual é a norma do resíduo e qual é o valor do erro. E se o erro for menor que o epsilon, a gente interrompe as iterações. Se não, copia o resíduo atual para o anterior e continua fazendo as iterações. Certo? E no fim, imprime alguma mensagem no final e retorna o x, que é a última solução que foi calculada. Tá bom, então essa é a teoria. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Deixa eu começar com um exemplo aqui. Nós temos esse sistema linear, não sei se eu já tinha feito ele antes ou não, que a matriz era 1, 1, 1 na primeira linha, segunda linha 1, 1 menos 2, terceira linha 1, 2, 1. E o B vai ser 1, 3 e 2. Ok? Vamos colocar comandos aqui para imprimir essas matrizes, vai. Então, matriz A, só para a gente ver como que ela é. E ler pelo código pode ser um pouquinho chato, né? Matriz A, matriz B, imprime a matriz B. Então, o que eu vou fazer aqui? Notem que eu estou, de propósito aqui, escolhendo o tipo de dado dessas matrizes para float 32. Certo? Float 32 é metade do nosso float. Então, estou pegando uma precisão que seria precisão simples na linguagem C. Tá? Para forçar o aparecimento de erro. Tá? E eu vou usar essa função que eu acabei de explicar o funcionamento dela, que é refplu, para resolver o sistema ax igual a b, pelo método da decomposição plu, certo? E eu estou ligando a chave show, que eu quero que ele mostre os passos intermediários. E aqui já deu erro, porque decimal não está definido. Mas por que decimal? Estou usando decimal aqui? Eu não estou usando decimal. Qual que é o problema? Desculpa aí, pessoal. É só porque lá dentro eu estou testando se o tipo é decimal. Então, mesmo eu não usando decimal, eu tenho que importar o pacote. Import, decimal, import asterisco. Tem que importar tudo, mesmo que eu não vou usar o pacote decimal. E agora? Qual foi o problema? O nome errado. É decimal. Decimal com letra minúscula. Vamos ver aqui. Eu executei, aí ele imprimiu aqui a matriz A. Então, como eu disse, a matriz A é essa aqui. Então, o sistema seria x1 mais x2 mais x3 igual a 1.
Depois, x1 mais x2 menos 2x3 igual a 3. E depois, x1 mais 2x2 mais x3 igual a 2. Certo? Tá, a primeira coisa, ele chamou, então, a decomposição PLU, que calculou os fatores PLU. E aí, ele imprimiu para mim o fator P, o fator L e o fator U. Notem, ó, olha como é que é a matriz P neste exemplo. Vocês veem que não é a matriz de identidade. Então, houve troca de linha. A gente sabe por aqui que a segunda e a terceira linha foram trocadas. Certo? Pela matriz P, a gente consegue saber quais foram as trocas de linhas que ocorreram. Certo? Então, aqui é fácil ver que as linhas 2 e 3 foram trocadas na matriz. A matriz L que ele devolveu. Isso aqui é o mesmo exemplo PLU que já havia sido calculado na aula anterior. Né? Então, a matriz L correspondente, veja, uma matriz triangular inferior, com uns na diagonal principal, e a matriz U, uma matriz triangular superior. Vejam que ela é uma matriz não singular, o determinante dela é 1 vezes menos 3, que é igual a menos 3. Então, o determinante da matriz A, que é essa daqui, é igual ao determinante de P, que é menos 1, vezes o menos 3, que é o determinante dessa. Então, esta matriz aqui tem determinante mais 3. Certo? Ok, beleza. E aqui o determinante de P é menos 1, porque só teve uma troca de linha. Então, de 1 foi para menos 1. Certo? Ok. E aí ele imprimiu para a gente os resíduos. Olha, o primeiro resíduo, como a gente pode ver, é um resíduo bem pequeno, da ordem de 5,9 vezes 10 a menos 8. Depois, ele calculou, fez o refinamento, calculou o novo resíduo. Vejam que o novo resíduo deu igual ao anterior e a estimativa do erro deu 0. Bom, o que significa isto? Né? Lembrando que quando a gente acha 0 num processo numérico, não é que a gente atingiu a precisão exata, né? Significa apenas que com float 32, que é o que você me passou aqui, o dado é tipo float 32, eu não consigo melhorar mais a solução que já sai do primeiro passo. Quando você fez a primeira resolução do sistema e achou a solução inicial, a gente tentou melhorar ela com resíduo e não conseguiu, já deu 0. Certo? Então, a gente atingiu a precisão numérica máxima que dá para atingir. Tá? No caso, é isso aqui, o x, isso aqui seria x1, perdão, é isto, x2 é isto daqui, e o x3, que é menos isso daqui, certo? Então, vamos resolver de novo o mesmo sistema aqui, só que agora, em vez de usar float 32, eu vou usar o float simples, que é o mesmo que float 64. É o dobro de precisão de antes. Então, eu não vou imprimir a matriz A e a matriz B de novo, porque é a mesma matriz. Tá? Então, deixa ele resolver tudo de novo agora, usando essas matrizes com um novo tipo. Então, agora, mesma coisa aconteceu. Olha, a primeira solução que foi encontrada tinha um resíduo cuja norma é 1,11 vezes 10 a menos 16. Quando ele calculou o segundo resíduo, ele achou o mesmo valor, quer dizer, ele não conseguiu melhorar. Então, de novo, na precisão da máquina, isto é o x, é x1, isto é o x2 e isto aqui é o x3. Vocês estão percebendo que tem uma diferença. Olha como foi antes e olha como é agora. Por que dessa diferença? Porque o seu melhorou a precisão, né? Isso, porque antes eu estava usando uma precisão que era metade só dessa. Certo? Eu não tenho, nessa precisão float aqui, eu tenho no máximo uns 6 algarismos significativos exatos. Quer dizer, essa parte da resposta aqui, 6 ou 7, essa parte da resposta está correta. Daqui para frente, desses 6, né, está errada mesmo.
né? E eu não consigo melhorar com refinamento sem aumentar a precisão numérica, certo? Então, que é o que eu fiz aqui, com isso a gente conseguiu melhorar um pouco mais a solução. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se daria para melhorar mais ainda, usando precisão dupla já de uma vez, em tudo. Então, vamos executar mais uma vez esse negócio com precisão dupla agora. Certo? Float, perdão, esse aqui, float 128. Bom, a primeira vez que eu calculei com float 128, eu já obtive resíduo zero. Aí você fala, achou a solução exata do sistema, porque o resíduo deu zero. Na verdade, não é bem assim, né? Aqui o resíduo deu zero só porque eu não consigo calcular esse resíduo com a precisão suficiente. Porque eu já estou usando precisão dupla, né? Para fazer o cálculo do resíduo. Se eu quisesse calcular ele e achar alguma coisa diferente de zero aqui, eu teria que dobrar a precisão numérica de novo. Mas eu não posso fazer isso porque eu já estou usando o float 128. Então, aqui eu estou naquela situação em que usar o resíduo, em que calcular o resíduo não adianta muito, né? Porque eu já atingi a precisão máxima, certo? Então, pode parar. E eu não tenho como dobrar a precisão mais. Então, o valor do x1 é esse, o valor do x2 é esse, o valor do x3 é esse, são iguais aos de antes. Até aqui tudo bem, gente? Vamos pegar agora esse outro sistema aqui, ó, que é aquele sistema, é um exemplo do livro da Neide que dá problema. Deixa eu imprimir as matrizes aqui para a gente ver elas um pouco melhor. Vamos copiar aqui os comandos que imprimem matriz, A e B. Copiar para cá. Eu vou fazer esse exemplo agora com uma versão diferente da minha função resíduo. Eu vou chamar aqui uma função refcrout. A única diferença aqui entre essa anterior, entre essa função refplu e essa refcrout, é que eu vou calcular a decomposição LU por Kraut. Certo? Se for possível calcular a decomposição LU. E Kraut só funciona se for possível fazê-lo, né? Tá? Então, se for possível, ele vai tentar calcular por Kraut. Então, ele vai calcular só os fatores LU, não tem fator P aqui. E vai fazer o processo do resíduo, né, exatamente como antes, resolvendo sistemas triangulares, só que dessa vez sem a matriz P. Então, vamos executar e vejamos, a matriz A, eu estou usando notação decimal, com 3 algarismos significativos corretos só. Então, a matriz era essa daqui, né? 0.0001, 1, 1 e 1. E a matriz B, 1, 2. Certo? Isso corresponde ao sistema que está na página 146 do livro da Neide. Ok. O cálculo pelo método de Kraut do fator L está dando isso aqui. 1.0 e 1 vezes 10 a quarta, que é 10.001. E a matriz U, como sendo essa daqui, 0.0001, 1, 0 e menos 10.000. Beleza. Ok, então agora a gente dá a partida nas nossas iterações. Eu calculo, resolvendo o primeiro sistema linear que vai aparecer, o resíduo está dando norma igual a 1. Bom, se vocês fizerem os cálculos exatamente como está no livro da Neide, seguindo a aritmética de 3 algarismos, vocês podem ver que a primeira solução é x1 igual a 0, x2 igual a 1. Certo? E é exatamente a solução que ele encontrou aqui. Ela não está impressa, a gente não está vendo, mas se você fizer as contas, você vai se convencer disso. Dá exatamente a mesma solução que se encontra no livro da Neide, que é a solução errada, porque o valor correto de x é 1.0001 e, e o x2 é 0.9990, certo? Então, essa solução está errada.
E quando a gente calcula o resíduo dela, o resíduo está dando 1, que é grande pra caramba, né? Certo? Muito bem. Fazemos a primeira iteração do cálculo do resíduo. Então, eu ponho lá o resíduo no sistema, resolvo para achar a correção. Quando eu faço isso, ele acha um novo resíduo. Eu acho que aqui está tendo um problema na impressão. Porque deu 1 e 1, como que está dando 10.000? Ah, já sei o que é isso. É aquela correção que eu fiz no outro método, mas eu não fiz neste daqui ainda. Cadê o refcrouch? Na hora de imprimir isso aqui. Eu estou imprimindo o erro errado. Eu tenho que imprimir esse daqui. Beleza, deixa eu voltar lá. É só um problema de impressão aqui. Acho que agora vai ficar certo. Ui! Não, eu corrigi a linha errada. Desculpa aí. Não era essa linha que era para corrigir, era outra. Era essa daqui que era para corrigir. Não esta daqui. Onde é que eu estava? Me perdi. A gente estava aqui, certo? Então, executamos isto. Isso. O primeiro resíduo deu este. O próximo resíduo, né, o primeiro resíduo, depois que eu aplico a correção, o próximo resíduo já deu 0.0001. Quer dizer, deu uma boa correção. E a diferença agora, em termos relativos, desse resíduo para o anterior, deu gigante. Por isso, ele vai tentar fazer mais uma vez. Então, ele faz mais uma vez o cálculo, né, do resíduo, e agora a diferença entre isso e isso deu 0, aí ele para. E a aproximação que ele encontrou agora é x igual a 1, y igual a 1, que está certo. Né? Com 3 casas decimais, só com 3 algarismos significativos, essa daqui é a melhor solução que você consegue obter. O correto seria 1.0001, com 3 zeros, e 0.9999 com 4 noves. Mas com 3 algarismos significativos é só o que eu consigo fazer. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos por 5 algarismos significativos. Certo? Com 5 algarismos eu devo ser capaz de fazer melhor. Então vamos executar com 5 para ver o que acontece. Com 5 algarismos, o primeiro resíduo ele já sai praticamente correto. Olha, 1 vezes 10 a menos 8. Quando eu faço a correção e calculo o outro resíduo, deu o mesmo valor, a diferença deu 0, ele para. E a solução que foi encontrada, 1.0001, 0.9999, que é a solução exata do sistema. Certo? Então, se eu tiver precisão numérica suficiente, eu consigo achar a solução exata. Que maravilha. Eu acho que é só isso. Aqui talvez fosse um repeteco, eu não sei por que eu fiz a mesma. Aqui eu já pus 5. Aqui a matriz é a mesma. Não vou fazer de novo, não. Vou pular essa célula aqui, porque ela está fazendo a mesma coisa de antes. Aqui tem um exemplo do livro da Neide, que é um exemplo que está na página 149. É o exemplo que ela utiliza para fazer o refinamento da solução. Então, é um sistema linear no qual a matriz é 16, 5 na primeira linha, 3 e 2.5 na segunda linha. Tá? E os termos independentes são 21 e 5.5. Tá? Então, isso aqui representa o sistema linear que ela quer resolver. Então, eu vou fazer isso e ela faz o sistema só com 2 algarismos significativos, que é uma restrição bem forte. Tá? Então, eu vou pôr 2 algarismos aqui, como ela faz. E vou dar partida. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, com a decomposição PLU. Então, a matriz P deu a matriz identidade, quer dizer, não foi preciso trocar linhas, certo? A matriz L deu essa aqui, 1, 0, 0, 19, 1. A matriz U deu 16, 5, 0, 1.6.
Aí ele calculou o resíduo. A primeira vez, o resíduo estava dando 0,3, que é exatamente o mesmo valor que está na página seguinte do livro. Tá? O resíduo na página seguinte do livro, os valores são, que o resíduo é um vetor, né? Uma matriz coluna. O primeiro valor é 0,3000, o segundo valor é 0,15000. Entre esses dois, o maior em módulo é o 0,3, certo? Então, é exatamente o valor que se encontra no livro. E se você imprimisse a solução nesse momento, ela daria exatamente a mesma solução que o livro exibe, que é o x1 igual a 1,0 e o x2 igual a 0,94, que ainda não é a solução correta, certo? Então, ele faz aqui um passo de refinamento. Ao fazer esse passo de refinamento, ele já obtém resíduo igual a 0. Portanto, o erro, que é a diferença entre esses dois, é 0,3, que não é 0. Então, ele continua. É maior que o epsilon em particular, né? Então, faz uma terceira vez o refinamento, novamente dá 0, e aí sim ele para. E agora, a solução que ele encontrou, 1,0, 1,0, que é a solução correta. Tá? Então, ele reproduziu certinho, embora não esteja impresso aqui, ele reproduziu certinho os passos, e vocês podem se convencer disso colocando prints aí na função, para ver que ele reproduz certinho os cálculos que estão na página 150 do livro da Neide. Tá? Ok. Beleza. Agora, deixa eu falar então um pouco de um problema de mau condicionamento, que eu ia tentar escrever aqui, mas por algum motivo eu não estou conseguindo formatar. Não sei exatamente por que não formata. A matriz não sai como matriz, não sei por quê. Não identifico nenhum erro aqui na minha sintaxe. Bom, enfim. O que eu vou tentar resolver aqui é o sistema linear que se encontra na página 151 do livro da Neide, no qual a matriz de coeficientes é esta daqui. 1,2969, 0,8648 na primeira linha, na segunda linha 0,2161 e 0,1441. E os termos constantes estão escritos mais abaixo aqui no código, ó. O primeiro deles é 08642 e o segundo 01440, tá? E eu vou fazer isso com 8 algarismos significativos de precisão. Então, usando decimal com 8 algarismos, tá? Então, eu executo isso e vamos ver o que acontece. Acontece uma coisa muito interessante, porque nesse caso aqui, vejam, teve bastante iterações com resíduo. Vamos ver, a primeira vez que calculou o resíduo, deu 2,5 vezes 10 a menos 8, que não é 0. Então, ele continuou, certo? Então, ele calculou a correção, calculando a correção, ele calculou depois um outro resíduo. O segundo resíduo deu maior ainda do que o anterior, certo? Quer dizer, em vez de caminhar na direção da solução, parece que a gente está indo para mais longe ainda, certo? O erro relativo entre esses dois resíduos deu isso aqui, 0,68, que é maior que o epsilon, por isso a gente continua. Faz outro passo de resíduo e de correção. Agora deu um pouco menor, 6,62 vezes 10 a menos 8, menor que o anterior, mas ainda assim pior que o primeiro, né? Então, parece que a gente foi para longe para agora tá voltando o caminho para trás outra vez, né? O erro relativo entre esta aqui, né, e esta é 0,22, então a gente continua. Faz o próximo passo, dá outro resíduo, 2,2126 vezes 10 a menos 8. Ok, esse aqui está mais próximo do primeiro, mas se eu fizer o erro relativo desse e do anterior, dá um erro grande, dá 2,11. Que é maior que o epsilon, então a gente continua. Se a gente fosse parar aqui, pensando assim, olha, ele está se afastando da solução, né? 0,68, 0,22, agora 2, né? Mas continuando, já que isso é maior que epsilon, a gente deixa ele continuar. Ele acha outro erro grande outra vez, outro resíduo grande,
Mas em comparação com o anterior, o resíduo não é, relativamente falando, não é tão grande, 0,6. É maior que o epsilon, continua. Acha esse resíduo aqui agora. Erro relativo, vixe, ficou maior ainda, 13. Mas já que é maior que epsilon ainda, continuemos. Então, vocês estão vendo, enquanto o erro for maior que epsilon, esse negócio vai continuar. Até estourar o número máximo de iterações, né, que eu dei para ele fazer. Certo? Ou, por alguma razão, de repente, os erros resolverem começar a diminuir. Que é o que acontece eventualmente. Aqui o erro era grande, na próxima etapa ele diminuiu um pouco, depois ele aumentou outra vez, mas aí olha o que aconteceu. A partir desse passo aqui, ó, o erro começou 0,92, 1, quer dizer, aumentou de novo, diminuiu, aumentou de novo e de repente zerou. Né? Porque nesse momento aqui a gente chegou a um resíduo igual a zero. Quer dizer, quando a gente chega no passo 12 aqui, significa que com a precisão numérica que eu tenho, eu não vou conseguir melhorar mais. Né? Quando eu cheguei no resíduo igual a zero, pode parar. Porque não vai dar para melhorar mais a precisão. E aí a gente chega nesta solução aqui, que é a solução 2 e menos 2, que é a solução correta desse sistema. Tá certo. 2 e menos 2 é a solução exata. Tá? Então, o nosso procedimento achou a solução exata para esse sistema aqui. Mas alguma coisa estranha aconteceu aqui. Antes eu vi que, puxa, ia depressa para a solução. Mas agora ele ficou dançando loucamente, assim, para lá e para cá, até que, no momento, ele achou a solução, né? Resolveu convergir para alguma coisa. A gente até pode ficar preocupado, né? Se a gente vê uma coisa como essa, se realmente deu a solução exata. Mas o fato do resíduo estar dando zero significa que, a menos da precisão da máquina, essa solução é exata. Né? Porque o resíduo deu zero. Tá? Ok, então essa deve ser a solução exata, beleza. Mas agora, pessoal, eu quero fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisinha bem sutil. Vocês estão vendo esse número aqui, ó, na matriz de coeficientes do sistema, 0,1441. Eu vou vir aqui e vou trocar esse 1 aqui por 2. Tá? Em vez de pôr 1 aí, vou pôr 2. Então, notem que eu estou fazendo uma perturbação mínima nos números dessa matriz aqui. Eu estou alterando a quarta casa decimal de um dos números, de 1 para 2. Digam para mim, o que você espera que aconteça com a solução no final? Se eu fizer essa modificação mínima, o que será que deve acontecer com esta solução aqui? Talvez ela se altere, professor? Mas o que você espera que aconteça? Sim, que vai se alterar, provavelmente, mas de quanto que ela vai se alterar? Qual seria a minha expectativa aqui? A esperada é que mude um pouco, né? Um pouquinho, mas Um tem pouquinho, chance de porque mudar eu alterei um bastante. algarismo aqui, ó. O algarismo que eu estou alterando está na quarta casa decimal de um dos números. Os outros eu nem mexi. Certo? Eu alterei isso aqui de 1 para 2. Vamos fazer isso e ver o que acontece. Olha, como vocês podem ver, é o que eu fiz. Esse número aqui de 1 foi para 2. Vamos executar. Olha o que aconteceu. Eu calculei o resíduo. Uma hora o erro relativo deu zero, a gente parou. Ou seja, ele encontrou isso daqui como a melhor aproximação possível para a solução. 0,666, né? Eu troquei um algarismo na matriz A. Um algarismo de A. A solução alterou completamente. Essa solução é completamente diferente da anterior. Não tem nada a ver, ó. 2 menos 2. E aqui é esta solução. Se você fizer esses cálculos com a aritmética exata dos reais, você vai encontrar o mesmo problema. Tá? Isso que está acontecendo aqui não é
não é só por causa dos efeitos numéricos. Ainda que você use precisão dupla, ainda que você use precisão quádrupla ou trabalhe com aritmética exata, porque aqui no caso todos os números são racionais, então eu poderia operar tudo com números racionais. Ainda assim, eu iria chegar aqui numa solução totalmente diferente. E essa solução é correta para este sistema aqui. Para este sistema, essa solução que eu encontrei, ela está correta. Tá? Porém, a gente imagina o seguinte, se esses dados que estão nessa matriz aqui, eles vieram de algum tipo de experimento de laboratório, né? Quando a gente faz experimento em laboratório, é possível que os dados que a gente vai usar já contenham algum erro, certo? Então, é possível que essa posição aqui, por exemplo, ela tenha vindo errado, por inexatidão do experimento que foi executado. Talvez ela não era 1, talvez ela era 2, certo? Então, vejam, quando a gente mudou, então, de 1 para 2, a solução mudou loucamente e é totalmente diferente agora. Então, como que a gente pode confiar que 2 menos 2 seria a solução correta para o meu problema? Ou que 0.666 e menos 0.0015 é a solução correta para o sistema? Se o meu sistema linear tem esse problema, que uma pequena perturbação nos coeficientes causa uma grande modificação na solução, a gente está diante de um sistema linear que é mal condicionado. Esse é o nome que a gente dá para esse sistema. O sistema linear é mal condicionado. Tá? E não tem muito que a gente possa fazer com um sistema mal condicionado. Infelizmente, sistemas mal condicionados têm esse problema. O que a gente geralmente faz volta para a prancheta de desenho. Volta para o projeto do seu experimento, faz a modelagem de novo, tenta obter um sistema que não tenha esse problema, tá? Porque se ele tiver, é muito difícil de tratar. Você teria que ter outros métodos, além dos que estão disponíveis para nós aqui, para validar a sua solução e saber se a solução está correta mesmo ou não, se ela corresponde mesmo ou não à realidade. Tá? Então, se o seu sistema é mal condicionado, nada a fazer. A gente não resolve, pelo menos nessa disciplina, a gente não vai lidar com isso. Simplesmente a gente não resolve esse tipo de sistema. Na próxima aula eu falo para vocês de como testar a priori se o sistema é mal condicionado ou não. Tem um cálculo que a gente pode fazer a priori, tá? Que eu vou deixar para explicar na próxima aula. E eu vou parar por aqui. Perguntas? Ninguém quer perguntar nada? Tá tudo tranquilo? Tudo certo? Tem que amadurecer um pouco, professor, porque é bem denso esse conteúdo. Eu acho que não é tão denso assim não, viu? Porque realmente é bem pouca coisa. Essa coisa de resíduo são... No livro da Neide, é uma página, duas páginas, 3 com exemplo, mais uma página, 2 para o mau condicionamento, e só. Tudo isso está entre as páginas 147 e 152 do livro da Neide, tá bom? Realmente, em termos conceituais, assim, não tem nada de novo. Tá? Bom, então... professor? Oi, pode falar. Só uma coisa que me gerou curiosidade é a questão do mau condicionamento. Não há mesmo nada que a gente possa fazer, assim, para... Bom, olha,
eu não sou especialista da área de análise numérica, então eu acho que eu não sou suficientemente qualificado para dizer o que se pode ou não pode fazer quando o sistema é mal condicionado. Aí, nesse caso, eu emprego a minha intuição. Eu digo assim, se o sistema ele é mal condicionado, numericamente, com o que nós sabemos aqui na disciplina, não tem nada que a gente possa fazer para lidar com isso. O sistema é mal condicionado e ele é a realidade. Então, a gente não pode confiar na solução que sai dele, certo? No livro da Neide, ela também não propõe... Como saber quando é ou não é? Existem métodos aqui que ela cita. Ela fala aqui de um tal de método de Katz-Marx. Método de Katz-Marx, isso. E ela dá uma referência. Então, ela mesma não entra nesse mérito aí, tá? No livro dela. E eu, não sendo especialista da área, também não saberia dizer o que pode ser feito. Mas me parece que existem métodos que podem ser aplicados aí. Mas eu diria assim, que, veja, se o seu sistema é mal condicionado, como aquilo que eu estava pensando, refletindo antes com vocês, o meu sistema é mal condicionado, e eu sei que os meus dados contêm algum erro, ainda que pequeno, mesmo que eu tenha um método muito bom para resolver sistema mal condicionado, eu não posso garantir que aquela resposta que eu cheguei no final esteja certa mesmo. Vocês concordam comigo? Sim. Mesmo que eu troque o método e ponha um outro método, como que eu vou garantir que a solução que eu cheguei no fim, ela é boa mesmo? Se uma pequena perturbação nos coeficientes vai dar uma grande alteração no final, não tem muito o que fazer, né? Eu poderia chegar na resposta analítica do sistema, né? Só que aí vai totalmente contrário do propósito de mas mesmo a fazer solução analítica, eu não posso confiar, mesmo que eu calcule uma solução analítica, não dá para confiar nela, porque a solução analítica vai ter o mesmo problema. Uma pequena perturbação da solução analítica sim, de fato. Dados vai causar uma alteração grande na solução analítica. Então, vocês percebem que isso é um problema inerente à modelagem que foi feita atrás, né? Você fez a modelagem do problema, caiu num sistema linear e ele é mal condicionado. Então, eu tenho que fazer alguma coisa na modelagem para evitar que isso aconteça. Certo? Entendi. Dá para fazer, não sei. Entendi, muito obrigado. Imagina. Então, por hoje é isso. Tá bom? Amanhã, no laboratório, a gente faz mais algumas coisinhas. Até mais, pessoal. Beleza, Até obrigado. mais. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, professor. Tchau, gente. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau.